Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente. Vou tentar passar um pouquinho para vocês do que o slide vai falar em relação à aula que seria aplicada de forma presencial hoje, no dia 16 de março. Beleza? Vocês aí sabem que a gente está passando por uma medida de controle, né, para prevenção, para tentar reduzir e controlar um pouquinho a propagação desse vírus que chegou. Então, para que a gente consiga acompanhar o conteúdo sem perder o andar da carruagem, né? A gente vai fazer essa aula onde eu vou mostrar o slide para vocês e vocês vão ter acesso ao conteúdo da mesma forma. Eu coloquei aqui uma gravação onde eu vou acompanhar o slide e vocês vão escutar a minha voz, então a gente vai aí estudar um pouquinho juntos. Espero que dê tudo certo. Aqueles que tiverem algum questionamento, alguma dúvida, me coloca à disposição. Todos sabem o meu e-mail e acredito que em breve iremos nos reunir com a graça de Deus aí, beleza? Vamos começar? A sessão de hoje é a sessão 1.3, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a hidratação e a importância da água na questão da termorregulação. O que seria uma termorregulação, né? A gente tem que pensar que a gente precisa controlar a temperatura corporal do indivíduo, seja ele um aluno, um praticante de exercício físico, seja ele um atleta amador, um atleta de alto rendimento. Por que a gente precisa fazer isso? Se a gente pensar no aumento da temperatura corporal, o que acontece? Vamos pensar naquele indivíduo lá com febre. A gente tem uma grande preocupação quando a gente tem um estado febril em um indivíduo, seja criança, adolescente, adulto, idoso, e a gente precisa controlar. Conforme a temperatura corporal aumenta, o nosso organismo, ele pode passar por perda de função. Então começa uma quebra de proteína, uma ruptura celular, elas passam por uma lise, né? E assim elas perdem a função. A partir do que perdem a função, elas começam a morrer. Então, se a gente transferir isso lá para o nosso esporte, para o nosso exercício físico, a gente precisa ter o controle dessa temperatura corporal para que não ocorra essa morte celular. Então, a gente precisa manter o desempenho e a qualidade daquele indivíduo. Então, vamos começar um pouquinho agora no nosso primeiro slide. A gente vai falar da água. A gente sabe que grande parte da composição do nosso corpo é água. Ah, mas eu tenho sangue. Beleza. Se a gente pegar a fração de sangue comparado com o percentual de água, ele é bem diminuto. Então, água é um componente essencial para a vida. 50% da composição corporal chega de 50% a 75%, dependendo da idade e das condições biológicas individuais. Então, se a gente pensar lá no desenvolvimento, no crescimento, é como eu sempre digo, a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a morrer. Uma criança, ela vai ter mais composição corporal, mais parte de água na sua composição corporal do que um idoso. Então, a gente já pode analisar dessa forma, ok? Condições biológicas, vamos pensar lá em um indivíduo que está bem hidratado, ele bebe a água bonitinho, naquele geral 2 litros de água por dia, e tem aquele indivíduo que não está tão hidratado, ele não é condicionado. Então são condições biológicas, em qual momento e qual ciclo da vida ele se encontra também, certo? Solvente universal, o que significa isso? É onde várias substâncias podem se dissolver nesse composto, que é a água. Então, a água ela vai participar de diversas reações bioquímicas no nosso corpo, sendo necessária para grande parte da execução dessas reações. Belezinha? E aquilo que é o que a gente vai trabalhar muito hoje, estabilizadora da temperatura corporal.
como que ela vai estabilizar a temperatura corporal? Qual que é o intuito dessa estabilidade, certo? E é isso que a gente vai ver. Ela pode ser perdida por meio da respiração, do suor e da excreção. Quando a gente fala de excreção, a gente fala de urina e de fezes. Beleza? Homeostasia depende de uma hidratação adequada. Então, a gente já sabe, a gente já falou nas aulas, o que é a homeostasia? É o equilíbrio do organismo. A gente precisa de uma homeostasia dependente da água. Por exemplo, volume sanguíneo, frequência cardíaca, débito cardíaco. Será que a água, a ingestão, não vai influenciar? Será que a quantidade recomendada de água ela não vai influenciar nesse volume? E se ela influenciar nesse volume sanguíneo, será que eu não tenho uma alteração da disponibilidade de oxigênio para exercícios aeróbios, por exemplo? Então a gente tem que lembrar sempre da homeostasia, a gente tem que lutar por ela dentro da atividade física. Quando a água é perdida, ela precisa ser obtida. Mas como? Quando a gente faz a ingestão de água, a gente considera não só a água, a que a gente bebe, a que a gente leva lá na garrafinha, a que a gente põe no copo. Todos os alimentos, eles possuem um teor de água intrínseco. Então, esse alimento, ele também vai ser responsável por ofertar parte da água que é perdida. Então, a água ela vai poder ser obtida por meio dos alimentos, das bebidas e das reações químicas que produzem a água. Quando a gente pensa lá em vias, seja as energéticas ou as demais vias que reagem dentro do nosso organismo, há reações que liberam uma molécula de água. Então, a gente tem um vestígio de água. Concluindo, a água que a gente perde, a gente vai obter novamente por onde? Por meio de alimentos. Vamos pensar, uma melancia ela tem grande composição de água. Por bebidas, seja água, chás, sucos. Lembrando que as bebidas, água, chá, suco e demais bebidas, elas não podem substituir a água, o que muitas pessoas acabam cometendo esse erro, tá? E as reações químicas que produzem essa água liberando uma molécula. Tranquilo? Vamos lá. No livro de vocês tem um assimile que eu achei interessante colocar na aula, que diz o seguinte: a maior parte da reposição da água em nosso organismo é feita pela ingestão de líquidos. Porém, os alimentos contribuem bastante para a manutenção do nível de hidratação. Em um indivíduo com uma dieta equilibrada, os alimentos consumidos chegam a contribuir com até 700 ml de água diariamente. Além disso, a degradação dos nutrientes ingeridos, seja através de bebidas ou dos alimentos, produz a chamada água metabólica. Cerca de 1 grama de proteína ou lipídio produz cerca de 1 grama de água metabólica, enquanto 1 grama de carboidrato produz cerca de 0,6 gramas de água metabólica. Então, aí é um textinho concluindo da onde a gente adquire a água perdida. Retomando, alimentos, bebidas e reações químicas que produzem água metabólica. Ficou claro? E ali a gente começa o processo da homeostasia. Então, eu tenho a perda da homeostasia hídrica diante de presença de algumas doenças, temperatura ambiental e prática de exercícios físicos. Alguma doença que aumente a minha temperatura corporal e faça eu suar mais. Uma temperatura ambiental, então eu estou ali numa exposição a um sol do meio-dia. A prática de exercício físico, eu não estou exposto ao sol, mas eu estou dentro de uma academia praticando exercício físico. E aí tem o processo de desidratação, onde o indivíduo passa do estado euhidratado para o estado hipoidratado. O que significa isso? Se a gente pensar no estado de eutrofia, a gente lembra
do estado ideal. Eutrofia seria o estado nutricional considerado ideal. Então, o estado de euhidratado seria o nível ideal de hidratação do organismo. Tranquilo, hipoidratado, abaixo do euhidratado. Hiperidratado, acima do euhidratado. Belezinha?